O acordo firmado entre a AGU e o CNJ diz respeito apenas às causas que envolvem a União. Mas e os estados e municípios? Eles também podem encerrar processos mediante acordos? A respeito do tema, nós ouvimos o advogado-geral do Estado em Minas Gerais, doutor José Bonifácio Borges de Andrada. Acompanhe. Desde que nós chegamos aqui, em 2003, nós introduzimos a prática das súmulas administrativas. O que são as súmulas administrativas? As súmulas administrativas são determinações ou autorizações que o advogado-geral do Estado dá a todos os procuradores do Estado para que não recorram naquelas matérias que a jurisprudência está consolidada no tribunal respectivo, seja ele um tribunal federal, seja ele o tribunal local ou o tribunal de justiça. Então, quando a jurisprudência fica pacificada contra o Estado no tribunal de justiça, o advogado-geral, de ofício ou por provocação dos procuradores do setor respectivo, ele adota a chamada súmula administrativa, que autoriza esses procuradores ou determina esses procuradores que se abstenham de recorrer nessas causas. Hoje nós já temos 11 súmulas administrativas, são 10 ou 11 súmulas administrativas, que enumeram hipóteses ou teses já consolidadas contra o Estado, que não faz nenhum sentido recorrer. A consequência dessas súmulas administrativas é que um volume muito grande de processos deixa de chegar ao tribunal sob a forma de apelação ou sob uma outra forma de de outro recurso, e deixa de ocupar o tribunal com matérias que o tribunal já sabe que a jurisprudência está decidida. Então, elas ficam limitadas na primeira instância. Até quebra um determinado tabu, porque havia um dogma antigo no sentido de que o Estado tinha que recorrer indefinidamente, que o Estado não pode conciliar as ações, e nós levantamos uma série de casos em que era possível fazer acordos em causas em que o Estado era parte, nessas centrais de conciliação de fazenda pública. E somos frequentadores assíduos dessas centrais de fazenda, de conciliação de fazenda, onde o Estado faz um grande número de acordos de causas em primeira instância que evitam que haja depois até uma sentença condenatória. Tá? Acaba sempre resultando em sentenças homologatórias de acordo. Professor Baracho, o senhor que atua mais nessa área do Estado, né? Essas informações que o doutor Bonifácio nos traz, o Estado realmente evoluiu bastante nesse aspecto aqui? Bem, eu não diria evoluiu bastante. Eu acho que nós estamos num processo de evolução. E eu não quero fazer uma tréplica, mas apenas observar o seguinte. Quando o Estado recebe muitas vantagens, ele não se organiza. Né? Por exemplo, eu acho que a questão dos precatórios, para mim, é muito significativa. Quando o Supremo interpretou o artigo 100 da Constituição, no sentido de que de que créditos alimentares teriam que ser objeto de precatório, ao contrário do que, inclusive, foi colocado no próprio Congresso Constituinte, do que outros juízes haviam decidido. Bem, o que significou isso? Um acúmulo de precatórios por prazo indeterminado, ou seja, uma vantagem para o poder público fez com que ele não se organizasse. E eu até digo, essa decisão do Supremo é uma das responsáveis pela regularidade das contas públicas ser tão difícil de se alcançar. O que se convencionou chamar de responsabilidade fiscal é mais difícil, porque se o poder público pode deixar de pagar as suas dívidas oriundas de sentenças judiciais, ele não tem responsabilidade fiscal ainda. Então, eu acho que é importante olhar essas limitações, que eu até acho que tem que haver uma transição, sim. Não penso que da noite para o dia o poder público deva estar condicionado, como o particular está, nos processos judiciais. É preciso transição, uma transição que, na minha opinião, já está acontecendo. Os órgãos, como eu disse, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, tem se organizado melhor ao longo dos últimos tempos. Isso é importante para o cidadão, porque envolve defesa do patrimônio público também. Mas, por outro lado, é importante que os condicionantes venham do próprio Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo no sentido de reduzir os privilégios que constam em lei e do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal,
que tem que dar sinais mais nítidos. Veja, a lei é para ser cumprida. Porque não é verdade o que alguns dizem. Se nós formos pagar precatórios, nós não investiremos em hospitais, em educação. Não é verdade, não vai investir em propaganda. Essa é a alegação que estados e municípios estão fazendo em torno da PEC que está tramitando no Congresso. Exatamente. Eles dizem, não, se nós tivermos que pagar precatórios, e não pagaram durante anos. Durante anos em que não foram pagos os precatórios, o investimento em educação e saúde não foi tão vultoso assim. Perfeito. O que, na verdade, vai ter menos investimento, certamente é a propaganda. Né? Doutor Ivani, essa questão dos precatórios não tem afetado, pelo menos em Minas, a União. A União está em dia com os precatórios? É bom que se diga que a União, não só em Minas, mas o Brasil como um todo, a União não tem um precatório, que não é do meu conhecimento, que a União não tenha um precatório em atraso. Hoje os sistemas de pagamento são 2 sistemas de pagamento. Para as condenações abaixo de até 60 salários mínimos, se paga pelo que a gente chama, na União, de requisição de pequeno valor. Ou seja, transita em julgado o processo, a parte apresenta o cálculo, a União diz, não concordo com o seu cálculo, o juiz manda para o tribunal aquela requisição de pagamento e com 90 dias ela está depositada na conta da parte. Débitos acima de 60 salários mínimos, até junho, até 30 de junho de cada ano, o juiz faz esse mesmo procedimento, o tribunal encaminha para o tribunal e esse valor é pago no ano seguinte. Sim. Então, quer dizer, a União não tem um precatório em dia. No entanto, a AJUF e as entidades da magistratura estão de mão dadas com a AB contra a PEC 12, porque, embora ela não atinja diretamente em seu texto a União, ela cria uma situação de descrédito para a justiça. Só para esclarecer, a PEC 12 vai permitir aos estados e municípios que parcelem quase indefinidamente. Ela cria percentuais para estados e municípios da receita dele, que deve ser vinculada ao pagamento, e ela também permite uma coisa que é o maior desrespeito, não com o Poder Judiciário só, mas com o cidadão brasileiro, que é leilão de decisão judicial, ou seja, o Estado me deve 100 mil e deve mais 1.000 pessoas 100 mil. Quem for lá e aceitar vender por menos os 100 mil, que ele demorou 10, 12, 15 anos, 10 anos para ganhar, o Estado vai pagar ele. Então, quer dizer, a gente está contra a PEC 12 porque entende o seguinte, decisões judiciais são para serem pagas, seja pelo particular, seja pelo poder público. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.